Olá, toda a comunidade 247. Estamos aqui com o Globetrotter da Geopolítica Mundial, Pepe Escobar, diretamente da Tailândia. Namastê, Pepe, tudo bem com você? Tudo bem, Leonardo? Vocês todos os 247. Bom, eu estou sorrindo porque eu estou no paraíso, né? Literalmente. Eu estou numa das ilhas do Mar de Andaman. Os meus amigos me disseram para não dizer onde exatamente, e é complicado, é questão de segurança mesmo. É uma ilha, eu estou isolado, é uma ilha espetacular. Tá, eu estou no alto de uma colina, na floresta, daqui até a praia 15 minutos a pé. Hoje eu peguei um barco, dei um rolê pelas ilhas e eu estou em avançadas conversações com os pássaros locais. Os meus interlocutores geopolíticos são os hornbills. Eu não sei como é hornbill em português. Ele é um parente distante do tucano, mas ele é preto. Ele é preto e tem o bico creme, às vezes amarelado e preto. É um pássaro lindo. E toda a tarde a gente fica conversando aqui, porque está na sessão do mating. E eles tem muitos trafegando pelas árvores aqui. Voilà, esse é o hornbill. Como chama em português hornbill? É a primeira vez que eu escuto o nome desse pássaro, e também em português. Ele se chama calau. Calau em português. Calau. É que ele não existe por essas bandas aqui. Não, ele é do sudeste da Ásia e dessas florestas tailandesas, especialmente. Ele é o pássaro mascote de um parque nacional que fica aqui perto, e nessa ilha onde eu estou, tem muitos hornbills. Então nós somos super amigos. Estamos conversando sobre tudo. O que os calaus contam sobre os orangotangos da barbárie? Eles sabem tudo, Leonardo. Eles são mais bem informados do que o reizinho Charles. Sei. Você soube que nesse encontro do reizinho teve lá um atrito, né? Não tocaram as mãos ali de orangotango e a primeira-dama, aquela coisa toda, né? Não, eu vi tudo. E é verdade. A Melânia estava fazendo o possível para se desenganchar dele. Exatamente. Deve ser uma figura um pouco tóxica, né, para falar a verdade. Mas eu acompanhei o Charles, Leonardo. Bom, eu morei em Londres muito tempo, né? E a minha língua de trabalho é inglês. Então, claro, é voltar um pouco ao que eu fiz na vida, né? E, bom, você sabe como é a classe dominante inglesa, né? Imagino, consigo imaginar. Eles tinham as melhores escolas do mundo. E uma das coisas que você estuda no currículo clássico é retórica. E o discurso dele foi um show de retórica. Um show. Muito bem estruturado. E, claro, ele estava falando com os bárbaros, né? Esse é o rei falando com os peasants, como se fosse um sketch do Monty Python ao vivo, na verdade. Né? E, obviamente, ele sabia que os camponeses não iam entender muitas das piadas dele. Você ouvia aquela risadazinha um pouco, sabe? Mas eles não estavam entendendo exatamente. Por exemplo, ele fez uma alusão brutal. Ele fez uma alusão direta em 1814, quando durante a Guerra de 1812, na sequência de 1814, os ingleses queimaram a Casa Branca. E ele fez uma piada, ele disse, vocês devem lembrar que nós tivemos um precedente de renovação da Casa Branca em 1814. Óbvio, aqueles babacas do Congresso, que história e geografia para eles, passou reto. Eles não perceberam que era uma gozação. O rei tem boa formação, então, Pepe? Nossa! Bom, ele é muito bem, ele foi em escolas de elite, e claro, ele estudou história, ele estudou geografia. Sendo um rei, ele tem que saber como o império se comportava. Ele lembrou, en passant, e isso foi de uma sutileza brutal, que ele é o rei do Canadá também. Ele é o rei de Wales.
Esse foi um recado direto para o Trump. Quer dizer, ele puxou a orelha do orangotango, então. Trump não pegou. Não pegou. Foi sutil demais. Mas teve muita sacanagem também, né, Leonardo? Ele fez um elogio da OTAN direto e basicamente conclamou os Estados Unidos a entrar em guerra direta contra a Rússia, apoiados pelo Reino Unido. Então o Great Game continua a pleno vapor. Nossa, mas totalmente. Só que a inteligência da história é que você manda o rei da Inglaterra para uma sessão conjunta em Capitol Hill, Senado e Congresso, para falar com os bárbaros, dar umas liçõezinhas para eles de história, de retórica, de charme. Ele foi super charmoso, evidentemente, mas, ao mesmo tempo, batendo em cima, né? Olha, o império éramos nós. Sobrou para vocês depois, mas o verdadeiro império somos nós. Bom, hoje a gente sabe que é. Tem um ponto aqui, ó. Eu vou ler um trecho da matéria da BBC, né? Apesar da gravidade dos temas, o discurso teve momentos de leveza. O rei citou a famosa frase de Oscar Wilde sobre Estados Unidos e Reino Unido. Eles têm tudo em comum, exceto a língua. Né? Exceto a língua, exato. E ele deu uma aula de inglês na prática para senadores e parlamentares e o presidente dos Estados Unidos, cujo vocabulário se resume a 50 palavras, no máximo, todos eles. E ele deu uma aula... Great job. Nossa! Ele deu uma aula de inglês bem articulado, como você está defendendo uma tese numa escola de elite. Esse aspecto do discurso foi sensacional. O contraste entre o respeito pela língua inglesa do rei e aquela palhaçada constante da política americana não podia ser mais brutal, né? Mas a mensagem foi tão brutal quanto. A mensagem foi uma mensagem imperial. E realinhar esse link imperial Reino Unido e ex-colônia, né? Ele fez várias alusões a ele. Ele não podia deixar de imprimir para aqueles caras, olha, vocês eram nossa colônia. Que interessante. Batendo o tempo todo. Mas como o nível é muito baixo, Leonardo, a maior parte das alusões e das metáforas passou reto. Eu vi alguns dos comentários da televisão americana, os caras não pegaram nada, pegaram só a superfície e as alusões óbvias, né? Por exemplo, você citar Dickens e Oscar Wilde, que por sinal era irlandês, não era inglês. Olha, a maioria vai pelo menos pescar o óbvio. A gente sempre menospreza, né? Ah, não, é o rei, filho da rainha, aquela coisa hereditária, mas assim que terminar essa entrevista aqui, eu vou assistir esse discurso. Para combater meu próprio preconceito, né? Não, assista, tome seu tempo, assista, replay uns trechos. É uma aula de retórica, sem dúvida. Mas o substrato é super barra pesada. É uma aula de imperialismo também. E disfarçado com temos que reavivar a nossa democracia, aquela palhaçada toda. Mas, no fundo... Nesse sentido, você imagina assim, um império permanente, quer dizer, vai tentar se livrar do orangotango? Mas ele é um mensageiro, Leonardo, esse é o problema. E ele é um mensageiro comprometido. E isso até... Bom, as classes dominantes americanas, ou seja, quem manda no show nos Estados Unidos, as grandes fortunas da costa leste, etc., eles sabem não só que ele é um mensageiro e que o job dele ele não sabe nem cumprir. O job dele, um dos jobs principais, era destruir o Irã, sem dúvida. E não conseguiu. E ele não soube como fazer porque ele foi mal assessorado e ele lançou uma guerra achando que ele resolveu uma guerra em um fim de semana. E agora ele está no atoleiro, né? Como é que se sai desse atoleiro? É o famoso alemão Zugzwang, né? Zugzwang é qualquer movimento que você faça, você continua encalacrado. Ele está no maior Zugzwang do século XXI. O que ele fizer, ele continua encalacrado. Bom, o que aconteceu ontem? Hoje é sexta, né? Bom, ontem à noite, em Washington, teve o tal briefing
do comandante do Joint Chiefs e do chefe do CENTCOM, onde eles apresentaram as hipóteses para definição deles mesmos, entre aspas, o golpe final contra o Irã. Bom, eles não conseguiram nem dar o golpe inicial, na verdade, e estou falando do golpe final. E é um terror. Eles querem retomar a guerra atacando a infraestrutura civil do Irã também. Mas o sonho absurdo de que eles podem soltar uma equipe de comandos especiais e de Delta Forces para capturar o urânio que, teoricamente, está em Isfahan, mas a essa altura todo mundo já sabe no Irã que o urânio não está mais lá. Ele foi subdividido em pacotinhos, digamos, e está espalhado pelo país inteiro. Então, a gente está conversando agora, daqui a algumas horas, ou seja, hoje, 4 da tarde nos Estados Unidos, vai ter um pronunciamento urgente do Trump. Uau. Provavelmente vocês vão acompanhar isso ao vivo. Então, vamos ter que trabalhar bastante hoje ainda, Pepe. Vamos ter que trabalhar bastante hoje, Leonardo, porque na hora que fechar o Wall Street, logo na sequência, às 4 da tarde, vai ter o tal pronunciamento importante. Hoje não é feriado nos Estados Unidos, não é só lembrando. Não tem dia do trabalho nos Estados Unidos, como a gente tem no Brasil, vários países da Europa, vários países do mundo inteiro, na verdade, a maior parte dos países do mundo inteiro. Lá não tem Labor Day, 1º de maio. Então, é muito possível que esse pronunciamento urgente ele vá anunciar, na verdade, mais um bombardeio do Irã. Isso é super perigoso. Trump em Zugzwang. É exatamente isso. A gente é muito aqui agora interativo, viu, Pepe? Você vai falando, a gente vai fazendo acontecer. Maravilha! Excelente, excelente. Porque vários de nós estamos usando o Zugzwang nos últimos 60 dias. Na verdade, a gente já começou a usar o Zugzwang logo depois do fracasso da primeira semana da guerra, quando todo mundo viu que não ia ser resolvido imediatamente. E falando nisso, você viu o Merz dizendo que o Trump está sendo humilhado pelo Irã? O que você achou? Nossa, mas isso pegou muito pesado. Pegou muito pesado, não só nos Estados Unidos. Os democratas adoraram, evidentemente. Então, como o país é totalmente polarizado politicamente, pegou muito pesado nos Estados Unidos, e na Europa inteira pegou também, porque aqueles babacas de Bruxelas não sabiam como resolver. Como assim? Merz, um dos nossos, o chanceler mais impopular da história da Alemanha moderna, a taxa de aprovação dele é menos de 20%, e continua caindo, né? O cara falar um negócio desse, o que as populações europeias já sabem, mas as classes políticas não podem admitir, e muito menos Bruxelas. Bom, mas chegando ao dia que a gente está hoje, onde pode ter esse anúncio extremamente preocupante, isso significa, Leonardo, que ele não ouviu ou não quis entender o que Putin lhe disse ao telefone durante 1h30, mais de 1h30. O famoso telefonema Putin-Trump, que foi a sequência do encontro Putin-Arakchi em São Petersburgo. Esse início da semana, diplomaticamente, foi um negócio muito impressionante. Porque o Arakchi fez essa tour diplomática dele, ele foi para Islamabad primeiro, depois ele foi para Muscat, onde ele falou com o ministro das Relações Exteriores, foi recebido pelo Emir também, eles falaram sobre o Estreito de Hormuz, ele voltou para Islamabad para dar para os mediadores paquistaneses a tríade final do que o Irã quer. Pela ordem, simplificando para vocês todos, pela ordem, número 1, acabar a guerra em todos os sentidos, com garantias, digamos, os poderes de garantia incluiriam certamente a Rússia e a China, depois assinado no Conselho de Segurança da ONU, e a guerra não só contra o Irã, mas a guerra contra o eixo da resistência. Número 2,
discussão sobre o novo estatuto jurídico do Estreito de Hormuz. E número 3, ao final de tudo, vamos falar sobre o dossiê nuclear. Adivinha o que aconteceu? Trump rejeitou tudo. Então, hoje, antes dessa nossa conversa, os iranianos, via os paquistaneses, mandaram, na verdade, essa tríade ligeiramente remixada, mas no fundo são as mesmas condições para uma volta do diálogo. E certamente vai ser rejeitado por Trump. Mas voltando ao Zhu Zhuang, ele rejeita, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar uma guerra onde, se houver esse tal mini shock and awe, incluindo ataque à infraestrutura civil do Irã, o resultado pode ser muito pior do que está no momento para os Estados Unidos, onde já está vazando, inclusive na grande mídia americana, a destruição total das bases no oeste da Ásia inteira, com fotos, com números, etc. E isso era uma informação censurada pelo Pentágono até os últimos 2 dias. Agora já está começando a vazar. Se eles atacarem de novo, vai ser muito pior, porque a resposta do Irã dessa vez não vai ter limite. E eles já avisaram, olha, se houver um ataque contra nós, de novo, nós vamos eliminar a infraestrutura de todos os países do Golfo Pérsico que oferecerem bases para os americanos, vamos atacar os navios americanos, que no momento covardes estão a 1.000 quilômetros da costa iraniana, e evidentemente em cima de Israel vai ser a barra mais pesada do que já foi nos primeiros 50 dias, digamos. Pepe, nesse contexto, o que significa, por exemplo, os Emirados Árabes saírem da OPEP, né? Tem alguma... Está conectado a isso? Pois é, eu mandei para você a minha coluna, né? Acho que não deu tempo de traduzir. Está com a Patrícia, tá com a Patrícia Zimbres. Com a Patrícia. Esse fim de semana vocês podem ler essa coluna, que é relativamente curta, mas ela alinhava o que o MBZ, Mohammed bin Zayed, o dono dos Emirados, na verdade, é a história da família Zayed. Eles são os donos de tudo. 2 coisas principais. Ele fez a aposta dele antes da guerra e continuou durante a guerra. A aposta dele é os Emirados Unidos aos Estados Unidos e a Israel. Isso significa 2 coisas. Os Emirados continuam no petrodólar. Como eles são um dos grandes exportadores de petróleo, isso é importante. Isso não significa que os outros do Golfo Pérsico vão continuar no petrodólar. A Arábia Saudita, por exemplo, já joga. A Arábia Saudita já aceita pagamentos em petro-yuan, especialmente porque o principal cliente deles de petróleo é a China. E o segundo ponto, eles estão aliados com Israel. Então, digamos, a manchete concisa dessa história, Leonardo, é que MBZ está transformando os Emirados numa Israel árabe. Que interessante. Perigoso, hein? Horrível. Não, do ponto de vista do mundo árabe e do oeste da Ásia inteiro, é uma história de horror inominável. Mas essa é a aposta. Por quê? Tem uma série de razões. Bom, primeiro que eles têm a briga deles com a Arábia Saudita, nos últimos meses ficou ainda... Tem um choque de poder para ver quem é o líder das petromonarquias entre Abu Dhabi e Riad, muito barra pesada. E agora explodiu até antes da guerra. Não tinha explodido há 2, 3, 4 anos atrás, porque, teoricamente, eles estavam juntos quando eles assinaram aquela mutreta chamada os Acordos de Abraham, que, na verdade, é uma exploração infinita da Palestina e transformar Gaza num projeto imobiliário onde os palestinos que restarem vão ser empregados como servos. Isso foi assinado, Trump, Acordos de Abraham. Na verdade, o cara que inventou essa história é o perigosíssimo Jared Kushner,
que é um mutreteiro imobiliário, agente do Mossad. Pior do que isso não existe. Bom, quem estava nos acordos de Abraham? Estados Unidos, Israel e especialmente Arábia Saudita e Emirados Árabes. Tinham uns outros, Jordânia, Egito, mas isso nem conta. Os que contam são esses 4. Mas, a partir daí, começou o jogo de poder entre Riad e Abu Dhabi cada vez mais pesado. Com a guerra, ficou claro desde o início que a Arábia Saudita não ia antagonizar o Irã totalmente, tanto assim que eles fizeram parte a gente chamou de os 4 sunis. Foram os 4 muçulmanos que se reuniram em Islamabad pela primeira vez, antes daquela ida de Vance para discutir com o Arakchi direto em Islamabad. Teve um encontro uma semana antes, onde estavam os 4 países muçulmanos. Era Turquia, Paquistão, como é que chama? Anfitrião, Arábia Saudita e Egito. O que isso significa? Que a Arábia Saudita estava interessada e continua interessada em achar pelo menos uma acomodação diplomática com o Irã. Quem não estava nessa mesa dos 4 muçulmanos? Emirados Árabes. Porque eles já tinham feito a aposta de que eles entraram na guerra ao lado dos Estados Unidos e Israel, e o MBZ estava pedindo para o Trump o tempo todo, vai lá em cima e acaba com o Irã. E isso foi muito bem registrado pelos iranianos. Os iranianos sabem que os Emirados estão... E veja, é complicado, para tentar resumir é muito difícil, Leonardo, porque eu fico vendo os lados... os outros lados da situação, porque é uma situação que evolui o tempo todo e tem várias gradações. Por exemplo, você não pode ver os Emirados como um todo, são 7. Os 2 principais são Abu Dhabi e Dubai. Dubai, o modelo de business de Dubai está morto. Ninguém mais vai voltar para Dubai. Morreu. Aquele bling-bling estúpido que as classes médias ascendentes do planeta inteiro estavam comprando. Ai, que legal, tem tudo. Tem loja da Louis Vuitton, tem os melhores restaurantes, tem super malls, blá, blá, blá. Acabou. Os expats estão indo embora, eles estão vindo para cá, para a Ásia, para a Tailândia e para Hong Kong, especialmente. Todo mundo deixando Dubai. Abu Dhabi, onde está o petróleo. É completamente diferente. E eles têm um oleoduto que escapa o Estreito de Hormuz. Super importante. É o oleoduto Hanjba-Fujairah. Chega em Fujairah, eles passam ao largo do Estreito de Hormuz e eles podem exportar muito mais petróleo. Então, o que está na cabeça do MBZ? Se eu saio da OPEC, eu não preciso mais respeitar as quotas da OPEC. A OPEC é quota para cada um. E a cota dos Emirados não passava de 3,4 milhões de barris por dia. Eles criaram uma capacidade de exportação de 5 milhões de barris por dia. O único jeito deles exportarem tudo isso é sair fora da OPEP. Não, e isso com esse preço de petróleo a 120 para eles vai ser formidável. Não, exatamente. Por enquanto, para eles, nossa. E, evidentemente, exportando mais... Esse é o cálculo deles, que obviamente é o cálculo que eles passaram para Trump. Exportando mais, vai cair o preço. E Trump quer preço do petróleo mais baixo. Trump sabe que o barril de Brent a 120, como está agora, é absolutamente desesperador. E desesperador para os Estados Unidos também. Aí muda o modelo, vamos dizer assim, dos Emirados. Quer dizer, Abu Dhabi vai bombar, pelo que você está dizendo, e Dubai vai ter que mudar, vai ter que ser outra coisa. Mas é mais complicado, como sempre, Leonardo, é mais complicado. Teoricamente, Abu Dhabi vai bombar dependendo da reação do Irã e dependendo quem vai ganhar essa guerra. Abu Dhabi bombaria, posso dizer bombaria? Se os Estados Unidos ganharem a guerra. A gente sabe que não vai rolar. O que todo mundo já está trabalhando, o cenário que todo mundo está trabalhando, gente de mercado, sistema financeiro, traders de energia, todo mundo, é que
A potência emergente no oeste da Ásia, depois da guerra, é o Irã. E o Irã vai, inclusive, controlar como esse petróleo vai ser exportado pelo Golfo Pérsico. Que aí é onde entra o regime jurídico do Estreito de Hormuz, como eles já estão conversando com o Omã. Se, por exemplo, vai ter o pedágio iraniano que você vai pagar em reais, a moeda do Irã, vai ter um pedágio em Omã também. Eles já começaram a discutir isso. Os Emirados, desde o começo, falaram: nós não vamos pagar pedágio nenhum. Então, eles não podiam ter como exportar pelo Estreito de Hormuz. Mas eles têm, digamos, o plano B deles já preparado, que é via Fujairah. Se a guerra retoma, e isso é algo que a gente já pode ver daqui a algumas horas, vamos assumir que daqui a algumas horas Trump diz vai ter mais um ataque contra o Irã. E veja bem, Leonardo, esse ataque não pode durar muito tempo. Por quê? Porque daqui a 2 semanas Donald Trump chega em Pequim para conversar com o Big Panda. E esse encontro vai ocorrer de fato? No momento, Leonardo, não foi adiado, porque ele já foi adiado uma vez. Os chineses não querem adiar de novo, eles querem ficar livre dessa história. Os chineses, vem esse vagabundo aqui, fala um monte de besteira, depois vai embora e a gente continua fazendo o que a gente está fazendo. E não vai ter tapete vermelho para Donald Trump na China dessa vez. Vai ser uma conversa estritamente de business e os chineses vão ser inflexíveis. Bom, por que tudo isso é importante? Tudo isso está interligado com essa pequena faixa que vai de hoje até daqui a 2 semanas. Hoje é uma sexta, Trump vai chegar na quinta, daqui a 2 semanas, em Pequim. E ele quer chegar, evidentemente, não numa situação de guerra. Então, se houver esse ataque americano, choque enorme contra o Irã, ele teria que durar um fim de semana ou 3, 4 dias. Bom, se durar o fim de semana, na segunda-feira você vai ver o que vai acontecer no mercado de petróleo, no mercado de bônus do Tesouro. Vai ser um desastre absoluto. Além do que vai afundar ainda mais a economia global, mais do que já está afundando. Ou seja, se essa for a sua decisão, por pressão interna de quem? Do lobby de Israel e dos doadores da sua campanha eleitoral. E, evidentemente, o elemento Epstein, que é o famoso... Os caras do culto da morte pegam o telefone e falam: escuta, se você resolver abandonar a guerra, sabe aqueles dossiês que a gente tem de você, o compromisso que a gente tem em cima de você, vai sair tudo. Aliás, você viu a jornalista que perguntou se ele é pedófilo nos Estados Unidos? Não, e o pior não é isso, Leonardo. Ele disse: eu nunca fui pedófilo, eu nunca rapiei ninguém. God. É quase uma declaração de culpa, né? Quase uma declaração de culpa. É praticamente uma declaração de culpa. Bom, então isso acho que dá uma ideia para vocês da complexidade dessas próximas 2 semanas, começando de hoje. Como se o início da semana não tivesse sido complexo. Porque esse telefonema Putin-Trump foi uma decorrência direta do encontro Putin-Lavrov-Arakshi em São Petersburgo, que durou 1h30, que é um negócio ultra impressionante. O presidente da Federação Russa dá 1h30 para um ministro de Relações Exteriores, não para um líder de um dos grandes países do mundo. Mesmo o Pezeshkian, líder do Irã, eles têm uma parceria estratégica. Porque tudo que eles tinham que discutir era muito impressionante e muito importante. O que aconteceu? Na sequência, Putin pega o telefone e fala para Trump, olha, basicamente isso foi o que não vazou no transcript do Kremlin. O que o Putin disse basicamente? Olha, eu conversei com os iranianos, eles me passaram em detalhes a posição deles. Se você pensa em retomar essa guerra, você vai perder muito mais do que já está perdendo, e isso vai ser inaceitável.
o que, em linguagem diplomática, significa que a Rússia vai defender o Irã e os Estados Unidos vão estar comprando uma briga direta com a Rússia a partir de agora. Ou seja, aparentemente Trump não entendeu a mensagem, ainda que o telefonema tenha durado mais de uma hora e meia. Porque ontem à noite, ele ouvindo essas opções do CENTCOM e do chefe do Joint Chiefs, de que eles acham, literalmente, esses generais tontos que nunca ganharam uma batalha na vida, eles acham que eles podem desfechar um golpe mortal contra o Irã, eliminar, está incluído uma tentativa de decapitação em massa, o que pode, inclusive, incluir Ayatollah Mojtaba Khamenei, ainda que os americanos não saibam onde ele está. E no encontro do Trump com o Arakchi, Leonardo, Trump falou, desculpe, Putin falou um negócio bárbaro. Ele abriu a conversa com o Arakchi dizendo: semana passada eu recebi uma carta do seu líder supremo, Ayatollah Mojtaba Khamenei, eu queria agradecer, mandar os meus melhores votos. O que isso significa? Que eles estão conversando ao mais alto nível via analógica, com como é que chama? Mensageiros criptografados, né? Gente de verdade, né? Mensageiros humanos. Como na diplomacia dos reis ali do passado. Exatamente. Gente de verdade que pega um avião com uma carta, chega no outro aeroporto, vai até o palácio e entrega a carta para o presidente. É assim que funciona. Mas isso deixou muito claro que eles estão conversando lá em cima. E ele o Putin reiterando na conversa, ele soltando mais uma vez a importância do Ayatollah Mojtaba Khamenei. Bom, a relação anterior do Putin com o Khamenei já era muito forte. E isso passou para o filho automaticamente. E é um sinal de respeito que, do ponto de vista dos iranianos, eles prezam profundamente. Diplomacia milenar, né, Leonardo? É assim que funciona. Aqueles idiotas em Washington nem sabem o que isso significa.